Sabe aquela sensação de que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, mas a linha de chegada nunca aparece? Uma busca constante que, muitas vezes, acaba em frustração? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais antigas e mais humanas que existem. Afinal, por que a gente sofre? E vamos direto ao ponto. A questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. O sofrimento é só um azar? Sabe? Uma coisa que acontece por acaso na vida? Ou será que ele é, na verdade, uma peça fundamental da nossa estrutura? Algo que vem de fábrica? Para investigar isso, a gente vai convocar um trio de peso. 3 mentes muito diferentes. Um filósofo conhecido pelo pessimismo, o pai da psicanálise e um psicanalista que virou o campo de cabeça para baixo. Schopenhauer, Freud e Lacan. E o mais incrível é que, apesar de todas as diferenças, eles chegam a uma conclusão bem parecida e um tanto chocante. O sofrimento não é um acidente de percurso, ele é parte do projeto. E para começar essa jornada, vamos à raiz filosófica de tudo. Arthur Schopenhauer e sua ideia de uma tal de vontade insaciável. Para Schopenhauer, o universo inteiro é movido por essa vontade. Tenta imaginar ela como, sei lá, uma energia cósmica, um impulso, cego e irracional. É a força que faz a planta crescer buscando o sol e que faz a gente querer sempre mais e mais, sem nunca ter um porquê final. Nós somos, no fundo, só uma pequena manifestação dessa força gigante. E qual o resultado disso na prática? Bom, segundo ele, a nossa vida é um pêndulo. De um lado a gente tem a dor, aquele sofrimento de querer muito uma coisa que a gente não tem. Aí a gente luta, consegue, e vai para o outro lado, o tédio. Aquele vazio que aparece assim que o desejo é satisfeito, porque o estímulo some. E aí ficamos nesse balanço infinito entre a dor e o tédio. Agora vamos dar um salto no tempo? Chegamos em Sigmund Freud. E o que ele faz é genial. Ele pega essa ideia cósmica, grandiosa do Schopenhauer e traz ela para dentro da nossa própria mente. O problema deixa de ser do universo e passa a ser nosso, aqui dentro. Freud troca a vontade universal pelas pulsões internas. Pensa nelas como duas forças opostas, um cabo de guerra dentro de nós. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que nos empurra para criar, para amar, para construir. Do outro, Thanatos, a pulsão de morte, uma força que busca o repouso, o fim da tensão. E o ponto-chave é, as duas querem satisfação agora, para já. E essa citação dele resume tudo. Porque para a gente conseguir viver em sociedade, o que a gente precisa fazer? Controlar essas pulsões, reprimir nossos desejos mais selvagens. Não dá para fazer tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, para Freud, a conta é clara. O sofrimento é o preço que a gente paga pela civilização. É o resultado direto desse choque eterno entre o que a gente quer instintivamente e as regras que nos permitem viver em grupo. Esse atrito constante, esse conflito, é a fonte do nosso mal-estar. E quando a gente acha que já entendeu tudo, chegamos na reviravolta final com o Jacques Lacan. Ele pega as ideias de Freud e passa por um filtro completamente novo: a linguagem. Para Lacan, o buraco é mais embaixo. O problema não é só psicológico, ele é simbólico. O conceito de desejo em Lacan é bem complexo, mas a sacada principal é que ele não vem da nossa biologia, ele vem das palavras, da cultura. A gente não deseja o carro importado pelo carro em si, a gente deseja a fantasia de sucesso, de felicidade, que a propaganda e a sociedade construíram em volta daquele carro. A gente busca a promessa de que ele vai tapar um buraco que, na verdade, nunca pode ser tapado. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Lacan diz que os nossos desejos nem são originais. A gente aprende a desejar. A gente deseja aquilo que a gente acha que os outros desejam, que a sociedade valoriza. É só pensar na cultura dos influenciadores digitais. Muitas vezes o desejo não é pelo produto, mas por ter aquele estilo de vida, por ser o tipo de pessoa que é desejada pelos outros. E aquele carro, aquela promoção, aquele relacionamento dos sonhos. Lacan chama isso de objeto A. É um alvo temporário para o nosso desejo, mas é só um disfarce, um substituto. Ele nunca, jamais vai preencher o nosso vazio fundamental. E sabe por quê? Porque é esse vazio que nos permite continuar desejando. Por isso a corrida não acaba nunca. Então, vamos só recapitular essa viagem. A gente começou com Schopenhauer falando de uma força cósmica, a vontade. Depois Freud trouxe isso para dentro da gente, transformando na pulsão psicológica. E por fim, Lacan deu o checkmate, mostrando como tudo isso é, na verdade, amarrado pela linguagem, pelo desejo simbólico. Que percurso, hein? Tá bom. Todos eles concordam que o problema faz parte do sistema, mas e aí?
Se o sofrimento é inevitável, o que a gente faz? Desiste. É aqui que os caminhos deles se separam de vez. Olha só que interessante esse resumo. Schopenhauer, o mais pessimista, sugere uma saída quase de monge, a renúncia. O único jeito de achar paz é negar essa vontade, seja pela arte ou pela vida ascética. Já o Freud é mais prático. Ele propõe a sublimação. Com a análise, a gente pode entender nossas pulsões e canalizar essa energia para algo construtivo, como arte, ciência e trabalho. E o Lacan, ele oferece a saída mais radical. Não se trata de acabar com o desejo, mas de assumir a falta. É aceitar que esse vazio faz parte de quem a gente é e aprender a dançar com ele, sem a ilusão de que um dia a gente vai se sentir completo. No fim das contas, a grande conclusão que une esses três pensadores é profundamente desconcertante. Eles estão nos dizendo que a ideia de felicidade como uma satisfação total e permanente é basicamente uma ilusão. E mais do que isso, que a gente não está no controle total da nossa própria mente. Como disse Freud, nós não somos senhores em nossa própria casa. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para levar para a vida. Se a linha de chegada da satisfação completa não existe, então, o que a gente está buscando de verdade nessa corrida sem fim do desejo? O que realmente importa nessa jornada?